Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Agora, 1 Coríntios 9, 16. Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Amém? Pode tomar assento. Se os irmãos quiserem ficar com a Bíblia aberta, eu agradeço. Aí vocês vão acompanhando juntamente comigo o texto de Romanos. Vou começar pelo texto de Romanos. E eu vou começar ao contrário. Talvez possa parecer um pouco estranho, depois faz sentido. Vai ser ao contrário. Vai ser lá do quão formosos os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Paulo, ele diz como está escrito. Então, se ele diz como está escrito, provavelmente foi porque já tinha sido escrito. E foi. A Bíblia fala, possivelmente ele está citando Isaías, capítulo 52 e 7. Como são belos sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Primeiramente, esse é o primeiro sentido que o texto nos traz. Como são os belos os pés daquele. E aqui não é no plural, é no singular. Porque como são belos os pés daquele. E quem é aquele que vem sobre os montes? É Cristo. Então, quão formosos são os pés daquele que anuncia a salvação. Quão formosos são os pés de Cristo, que nos anunciou a salvação, que trouxe o teu reino, que nos salvou, que foi até a morte de cruz e nos salvou. Quão formosos são os pés dele. Esse é o sentido e está escrito. E o segundo sentido que eu queria trazer para vocês é mais voltado à literal de Romanos mesmo. Porque aqui ele usa o plural. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz. E aqui a gente tem que parar um pouco. Porque não é formosos os pés daquele bem-sucedido. Não é formosos os pés do rico. Não é formosos os pés daquele que tem aquela vida maravilhosa que você tanto almeja. É formosos os pés dos que anunciam a paz. Quem é a paz? É Cristo. É formosos os pés do que anunciam as boas novas, coisas boas. Quem são as coisas boas nessa terra? É Cristo. Então, por que a gente passa tanto tempo dos nossos dias, das nossas 24 horas, focados tanto na nossa vida material, na nossa vida terrena, quando a Bíblia diz que formosos são os pés do que anunciam a paz? A gente tem que tomar atitude de parar e deixar um pouco as coisas terrenas e lembrar que a gente não tem uma meta terrena, que o nosso alvo não é terreno e que a gente não é cidadão desse mundo, porque a Bíblia fala que nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria é o céu. O nosso alvo é Cristo. E a nossa meta é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Nós precisamos anunciar Cristo. Por que o Senhor Jesus, quando veio à terra, se preocupou tanto em falar em relação ao dinheiro, aos bens materiais, que a gente era muito apegado? Ele já sabia que seria uma grande dificuldade para nós, e aqui eu falo principalmente para os jovens, porque a gente está começando a nossa vida, e às vezes bate o desespero, com quem eu vou casar, como é que eu vou fazer, como eu vou ganhar dinheiro, mas Cristo, mas a Bíblia fala que formosos são os pés do que anunciam a paz. Então a maior meta da sua vida é anunciar a paz. A maior meta e conquista da sua vida é anunciar a Cristo. Essa é a meta da sua vida. Essa é a meta que a gente deveria ter e não ficar focado em ser grande. E amém, o Senhor abençoa, que a gente venha ser abençoado para o Senhor, mas abençoado, quanto mais abençoado, para mais salvar mais gente. A nossa meta é anunciar a paz. Quão formosos os pés do que anunciam a paz. E aí, quando você começa a observar que deveria gastar mais tempo
na Bíblia, que deveria investir, porque não é gastar, que deveria investir mais tempo na Bíblia, investir mais tempo na comunhão, tu começa a ter uma ótica eterna. Tu para de olhar para o mundo apenas com a visão terrena e começa a ver uma visão eterna. E quando se tem visão eterna, tu começa a perceber que formosos são os pés daquele missionário que está lá em um lugar inimaginável, que a gente não sabe onde chegar, nem como onde que ele está no mapa. São belos. Quando se tem uma ótica eterna, você começa a perceber que os pés daqueles que sofreram perseguição, daqueles que a gente cantou hoje aqui, semente do sangue, são belos. E aí a gente se lembra de João Batista, e novamente nós cantamos aqui, e talvez isso pegue porque a gente canta demais e faz de menos. Nos pés de João Batista, aquele que veio anunciar o Evangelho, abrir o caminho, endireitar as veredas, aquele que não tinha medo de denunciar o pecado de um rei, que não tinha medo de chegar num governante e dizer que ele estava errado e que isso custasse a sua vida, aquele grande profeta que era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, aquele grande profeta que mesmo sendo grande, disse que não era digno de desatar as correias do pé de Cristo. Aquele, quão formosos são os pés de João Batista, que mesmo sendo João Batista, disse: eu não sou digno de desatar as correias dos seus pés. E aí a gente canta sobre João Batista, é ele, porque eu estou gastando a minha vida. Mas o que nós estamos verdadeiramente gastando a nossa vida? O que tem nos feito perder o sono de madrugada? O que tem nos feito tomar os nossos dias, as nossas ansiedades e os nossos medos? Será que é ele mesmo? Como João Batista, será que é ele mesmo? Será que nós cantamos tanto, mas será que se na primeira oportunidade, se a gente pregasse o Evangelho como João Batista e cumprisse, será que a gente não ia reclamar na primeira luta? Porque ele teve muitas lutas, mas a gente não vê ele reclamando. Será que se a gente conseguisse ainda pregar o Evangelho e fazer o que nos foi ordenado, nós iríamos nos gloriar disso? Porque João Batista não se gloriou. Eu não sou digno de desatar as correias do seu pé. Quão formosos são os pés. Quão formosos são os pés de Estevão, o primeiro mártir, aquele que era cheio do Espírito Santo, cheio de fé, aquele que denunciou e repreendeu os que estavam contra a vinda do Espírito Santo. Eles resistiam ao Espírito Santo, a Bíblia fala. Quão formosos são os pés de Estevão, que viu a glória de Deus e no momento de sua morte ainda teve compaixão para clamar pelos seus assassinos. Quão formosos são os pés de Estevão, que orou pelos seus próprios assassinos. Quão formosos são os pés dele. E por fim, para encerrar o primeiro tópico, quão formosos são os pés de Cristo. E só o pé dele realmente é formoso. Porque esses homens foram grandes e grandes homens da Bíblia e merecem ser falados, mas eles também pecaram. Assim como eu peco, como você peca, como o irmão do seu lado que você julga também peca. Todos pecam. Mas formosos são os pés de Cristo, que veio ao mundo, que se humilhou. E eu vou pedir para colocar aqui no slide Filipenses 2, do 6 ao 11. E a Bíblia fala que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e metido disserem todo mal contra vós por minha causa. Quem sabe o mundo, olhando a vida de João Batista e de Estevão, que morreram pelo Evangelho, começa a dizer: são loucos. O que eles têm são loucos. Que insucesso, que vida sem sucesso. Mas a Bíblia não pensa assim. A Bíblia fala: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. E quão formosos são os pés de Cristo. Quão formosos são os pés de Cristo. Filipenses 2, do 6 ao 11.
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre a todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Quão formosos são os pés deste homem! Quão formosos são os pés de Cristo, que enfrentou uma cruz para salvar você, para salvar a mim e para salvar todos. Quão formosos são os pés de Cristo! Esse deve ser o nosso posicionamento quando nos perguntares o que nós ansiamos, qual tem sido a nossa expectativa e o que nós vamos fazer no futuro. Anunciar a paz, anunciar aquele que morreu por mim. É essa a minha meta, é anunciar a Cristo. Essa tem que ser a nossa meta, anunciar as boas novas, anunciar coisas boas, e só há um que é bom. Só há um que é bom, só Cristo. Só Cristo, porque não há bondade em nós se não tiver Cristo. E como pregarão se não forem enviados? Agora a gente começa a entrar no designados ao ID. Como pregarão se não forem enviados? E eu separei 3 formas de nós sermos enviados e designados de acordo com a Bíblia. A primeira foi o próprio Jesus. Lucas 10, capítulo 3. Ele narra, capítulo 10, versículo 3. Ele narra a forma como os discípulos, como Jesus designou alguns dos discípulos. 70 ou 72, depende da tradução da Bíblia. E ele designou aqueles discípulos para irem em todos os lugares que ele havia de ir. E logo no início, no versículo 3, dá um pequeno vislumbre do que seria aquela designação. Como eu os enviarei como cordeiros ao meio de lobos. Não parece um cenário tranquilo. Como cordeiro ao meio de lobos. Não é um cenário tranquilo. Não é o melhor cenário para tu enviar alguém. Tu enviar um cordeiro ao meio de lobos. Mas o ID, ele não veio para ser confortável. Quando o Senhor nos designou, Ele não disse que seria confortável, que seria tranquilo. Então o desconforto, a angústia, a tristeza, ela faz parte. E ela não é um motivo de te impedir de cumprir o ID do Senhor. A tua dor não te impede e nunca vai impedir de cumprir o que o Senhor te designou. E se está impedindo, você tem que dobrar o seu joelho e falar: eu errei, porque pode doer, mas eu tenho que cumprir. É como cordeiro no meio de lobos. É como cordeiro no meio de lobos. A nossa dor não pode nos impedir, porque não é sobre você, é sobre Cristo. Se fosse sobre você, nós não faríamos nada, porque qualquer coisa ia nos impedir. Mas é sobre Cristo. E o Senhor Jesus continua, e Ele fala, versículo 4: e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudais pelo caminho. Sabe por que Ele fala isso? Porque talvez a ideia de não ter bolsa, de não ter alforje, ou de ter, ia fazer com que eles colocassem obstáculos, ou confiassem demais nas coisas terrenas. E aqui o Senhor está falando: não precisa disso, não preciso de nada disso, eu preciso que tu vá. Eu preciso que tu vá, porque é na minha força. Talvez se eles tivessem isso, eles confiariam na bolsa deles, no alforje, nas sandálias, mas sem nada. Eles só tinham Deus para confiar. E para que melhor que isso? Eles só tinham Deus. E não saudeis ninguém pelo caminho. Olha a urgência. Olha a urgência do que o Senhor estava designando. Não saudeis ninguém pelo caminho. Era algo urgente, não dá tempo de parar. Não dá tempo de eu parar, não dá tempo, como disse a Francine, de si mesmar. Não dá tempo. A gente tem que começar a agir, e é hoje. A gente já deveria ter começado antes, mas se tu não começou, é hoje que tu vai começar. Permite que o Espírito Santo trabalhe no teu coração para entender que é hoje.
E a segunda forma que eu separei para ser enviado, sobre ser designado, é a igreja primitiva. Não tinha como falar sobre esse tema sem citar várias vezes o livro de Atos. E o início da igreja primitiva, da igreja, após a ascensão de Cristo, o evangelho foi propagado de uma forma que muitos diriam contraditória, por conta da perseguição. A Bíblia fala que eles foram perseguidos e eles começaram a ir dispersos, foram dispersos pela terra da Judeia e Samaria. E iam por toda parte anunciando a palavra. E o que eles anunciavam gerava grande alegria na cidade. Porque é isso que é o efeito do evangelho. Ele gera alegria na cidade. Ah, mas Elisa, tu só está dizendo sobre João Batista que sofreu, sobre Estevão que sofreu. Mas o evangelho gera alegria. O evangelho gera alegria onde ele chega, porque ele transforma o que estava caído. O evangelho gera alegria quando chega, porque ele transforma verdadeiramente. É a única coisa que é capaz de transformar a vida de alguém perdido. É a única coisa que é capaz de trazer alegria para nós. É o evangelho. E aí a igreja começou a se multiplicar por conta das perseguições. Eles sofriam perseguições e eles iam e pregavam o evangelho. Eles sofriam perseguição aqui e eles iam para lá e pregavam o evangelho. Se eles sofriam aqui, eles iam para o outro lado e pregavam o evangelho. E hoje você está aqui sentado porque alguém sofreu perseguição e foi para lá pregar o evangelho. Hoje você está aí sentado, bonito e quem sabe até acomodado, até hoje. Porque depois de hoje não vai estar mais. Porque eles foram perseguidos e foram pregar o evangelho. Essa é a forma de ser designado. O Senhor fala, eu não estou falando um cenário visivelmente bonito, mas eu estou falando um cenário verdadeiro. Só que o que importa é que, se a gente ir sofrer perseguição, Cristo estará do nosso lado. E isso é suficiente. E isso é suficiente até para você apanhar com alegria. Como fizeram os discípulos, isso é suficiente. Porque se Cristo estiver do nosso lado. E a terceira forma que eu separei para falar sobre como pregarão se não forem enviados foi Barnabé. Atos, novamente no livro de Atos, fala que alguns varões foram pregar aos gentios, aos gregos em Antioquia. E aí a igreja de Jerusalém ficou sabendo disso e decidiu enviar Barnabé. Homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, homem bom, a Bíblia fala. E decidiram enviar Barnabé. E Barnabé foi enviado e chegando lá, ele ensinou sobre o Senhor. E a Bíblia fala em Atos 11:24, e muita gente se uniu ao Senhor. Esse foi o resultado de terem enviado Barnabé para Antioquia. Muita gente se uniu ao Senhor. É por isso que nós precisamos ser enviados. É por esse motivo que a igreja precisa enviar. A igreja precisa enviar. Você precisa se posicionar e assumir a responsabilidade do que você foi designado. Porque muita gente se uniu ao Senhor. Porque Barnabé, cheio do Espírito Santo, cumpriu o ID que ele tinha naquele momento. Porque não foi só ali. Barnabé não parou por ali. Cumpriu o ID. Essa é a importância. Muita gente se uniu ao Senhor. E aí a Bíblia fala que Barnabé, ele chega ali e depois sabe o que ele faz? Vai para Tarso, chama Saulo, que muitos conhecem como Paulo, chama Paulo e leva para Antioquia. E mais gente ainda conhece o Senhor. Mais um designados, 2 homens designados ao ID que fizeram e transformaram aquela cidade por meio do Evangelho. Não porque eles tinham força, não porque eles tinham dinheiro, não porque eles eram cheios de bens, ou porque eles eram maravilhosos, mas por conta de Cristo. Pelo posicionamento deles de cumprir o ID, por ser designados. O que a gente anda fazendo? O que a gente anda fazendo estagnado, parado? Parado, se a gente canta que está chegando o dia, que está chegando a hora, que a gente canta que a gente vai ver. Ah, como espera o dia, mas nós estamos parados.
E se nós estamos parados, alguém não está escutando. E se alguém não está escutando, essa pessoa vai ao inferno. E nós estamos cantando, como espero o dia. É linda a música e eu amo cantar. Mas a gente só pode cantar, como espero o dia, se estivermos cumprindo o nosso ID. Se estivermos amando realmente o nosso irmão. Porque se a gente não cumpre o ID, a gente não cumpre nem o mandamento de amar ao próximo. Porque pregar o evangelho é o maior ato de amor que tu pode fazer por alguém. E se tu não prega, tu não ama nem o teu próximo. Elisa, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha por quê? Tu está sendo tão orgulhoso assim, ao ponto de negar o evangelho, de negar a Cristo a ti, por causa de um leve incômodo que tu vai sentir? Não é certo. A gente precisa realmente voltar. E como pregarão se não forem enviados? A gente precisa realmente lembrar. E aí você fala. E aí eu prefiro pregar já respondendo as perguntas que eu acho que você vai fazer. E você vai dizer: Barnabé foi designado, João Batista foi designado, Estevão foi designado. Mas Cristo falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você foi designado. Se ninguém tinha te avisado ainda, eu te aviso, você foi designado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aí está a nossa designação. Aí está. Eu não estou dizendo, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Barnabé foi designado, Paulo foi designado, João Batista foi designado, eu fui designado e você também foi designado. E o que importa é realmente saber o que nós estamos fazendo com o nosso chamado. É isso que importa a gente saber. Designados ao ID. Designados ao ID. Você foi designado por Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado. A gente foi chamado, a gente foi designado para refletir Cristo na nossa sociedade. Para refletir o amor de Cristo na nossa sociedade. Continuando. E como ouvirão se não há quem pregue? A gente já sabe que formosos são os pés do que anunciou a paz. A gente já sabe que nós fomos designados, que nós fomos chamados a cumprir o ID. Então, por que muitas das vezes nós nos encontramos parados, estagnados, estacionados, em uma atitude um tanto quanto egoísta, e não anunciamos o evangelho ao nosso irmão? E como ouvirão se não há quem pregue? Paulo, na carta ao jovem Timóteo, ensina que Timóteo deveria pregar a palavra, insistir em tempo e fora de tempo. E adverte que todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. É em tempo e fora de tempo. Esse foi o conselho. Timóteo, pregue a palavra, isto em tempo e fora de tempo. Isso quer dizer que não interessa se você está bem hoje, se você não está bem. Não interessa se você está com dor, se você não está com dor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deu. Chega de esperar o momento certo. O momento certo já chegou, porque você conheceu a Cristo, você foi alcançado por Ele, e você precisa multiplicar. O momento certo já chegou para os jovens, o momento certo já chegou para as crianças, o momento certo já chegou para os adolescentes, e o momento certo já chegou para os irmãos adultos, e o momento certo já chegou para os idosos. Ide por todo mundo e pregai. Foi para todos, não foi para uma classe, não foi só para aqueles que têm sabedoria, que conhecem, que sabem falar, que sabem cantar. Ide por todo mundo e pregai. Por isso que nós somos designados ao ide. É por isso.
A gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. E aí eu chego no versículo que o Gabriel antecedeu e leu. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 16:9. Marca. Mas não marca só na Bíblia. Marca na mente. Marca no coração. Ai de mim se não anunciar o evangelho. É isso que Paulo está falando. Ai, é dor. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Essa é a urgência da nossa designação. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. É por isso que a gente foi chamado. Ai de mim. Ai de mim. E não faz isso para se gloriar, porque ele fala no mesmo versículo que ele não queria se gloriar, porque era uma obrigação imposta. Te foi imposta uma obrigação. Prega o evangelho. Anuncia o evangelho. Anota na tua agenda no começo do ano, agora no meio do ano. Ai de mim se não anunciar o evangelho. É um chamado de urgência. É urgência porque não temos tempo a perder. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Porque o evangelho, novamente, é o maior ato de amor que eu posso ter para o meu irmão. E se eu não anunciar o evangelho para ele, eu não o amo. E se eu não o amo, eu não cumpro o mandamento que Cristo nos deixou. Ai de mim se não anunciar o evangelho. E talvez agora você fale assim: será que isso aí está sendo para mim mesmo? Será que essa palavra está sendo para mim mesmo? E a Bíblia conta uma parábola. Jesus conta uma parábola sobre os 10 talentos. E resumindo bem resumidamente a parábola, um senhor ia sair e designou alguns servos dele e deu alguns talentos, para uns mais do que outros. Mas ninguém ficou sem talento. O que isso quer dizer, Elis? Que todo mundo tem que fazer. Porque ninguém ficou sem talento. Ninguém ficou. O Senhor investiu em todos. O Senhor investiu em todos. E depois ele voltou para prestar contas. E isso vai acontecer. E ninguém ficou sem talento. Você não ficou, eu não fiquei, o irmão, o seu vizinho, ninguém ficou sem talento. E ele volta para prestar contas. Ele entregou para todos. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. E Paulo, ele continua. E como crerão naquele de que não ouviram? A Bíblia fala em Atos, no primeiro capítulo, depois da ascensão, que depois que eles iriam receber o poder do Espírito Santo, descer sobre eles, seriam testemunhas de Cristo, em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo, até os confins da terra. E aqui Cristo está falando da propagação do Evangelho, porque ele sabia que haveria pessoas, tribos, nações, línguas, que precisavam ouvir sobre Cristo. E ainda hoje, há pessoas que precisam ouvir sobre Cristo. E é nossa função. E como ouvirão, se não há quem pregue? É a nossa função pregar a Cristo. E talvez aqui seja pregar a Cristo no confins da terra, ou talvez seja pregar a Cristo para o seu vizinho, talvez seja pregar a Cristo num campo missionário, mas talvez seja pregar a Cristo na escola, talvez seja pregar a Cristo naquele lugar que tu vai sofrer perseguição, mas talvez seja pregar a Cristo dentro da sua própria casa. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Pregar a Cristo, é essa urgência, é esse o nosso chamado, é para isso que nós somos designados, pregar a Cristo, fazer o amor de Cristo ser conhecido em qualquer lugar, é nos confins da terra e do seu lado. Talvez o confins da terra para você seja o seu lado, e talvez seja o campo missionário também, e aí você assume a posição, como de Barnabé, como dos mártires, diz: eu vou independente que doe em mim, eu vou, porque a sua função na terra é anunciar a Cristo. Talvez você chegou aqui falando assim: eu não tenho propósito de vida, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei mais o que eu faço, eu não tenho visão de vida nenhuma. Eu te dou uma hoje: anunciar a Cristo.
É essa a visão da tua vida. Essa é a meta. Você talvez chegou dizendo, eu não sei. Anunciar a Cristo. E se a sua pergunta, por um acaso, passou pela sua mente em dizer, mas tem tanta gente para fazer? Tem tanta gente, né? Não precisa, já tem uma ali falando, não precisa de mais uma. Cristo falou que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Talvez eu esteja aqui hoje só para responder todas as suas desculpas e achar uma solução. Anunciar a Cristo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E lá no começo de Atos, eles foram ser testemunhas. E eles foram até os confins da terra, porque nós estamos aqui hoje. E naquela proporção, nós seríamos os confins da terra aqui no nosso país. E ele fala, e aí talvez você diga assim, eu já entendi, Elisa. Eu tenho que anunciar o Evangelho. Eu já entendi. Mas como eu vou saber para quem que eu devo? Primeiro, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É toda criatura, sem exceção. Segundo, talvez você diga, mas será que o Senhor não está me mandando para lá ou para cá? E aí a Bíblia traz a resposta. Que um pequeno detalhe, quando o Senhor fala que eles iriam ser testemunhas em toda a Judeia, antes disso eles recebem o poder do Espírito Santo. Porque não tem como a gente ser testemunha sem ter o Espírito Santo. E aqui eu preciso parar. Eu preciso parar porque talvez nós estamos negligenciando a presença do Espírito Santo. E se a gente está negligenciando a presença do Espírito Santo, algo está muito errado. E se a gente negligencia a presença do Espírito Santo, a gente não tem como cumprir o nosso ID. Porque a gente precisa dele. Porque a gente precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. E sendo sensível à voz dele, a gente vai saber se a gente tem que ir para a direita ou para a esquerda para pregar. Se a gente for sensível à voz do Espírito Santo e deixar ele tomar conta dos nossos dias, nós saberemos aonde a gente deve ir. A gente precisa ser sensível ao Espírito Santo. O Senhor estava designando eles. Eles iriam por toda a Judeia e eles foram por Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas eles receberam o Espírito Santo. É isso que você precisa. Talvez você fale assim, mas eu não sei para onde eu devo ir. Busque o Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Deixe ele realmente governar a sua vida. Solta as rédeas. Solta as rédeas e fala, não, Senhor, é contigo. É tu que me guia, é tu que me vai fazer onde eu vou ir. É tu que vai me falar. E ele vai falar. Se você der espaço e aceitar e parar de negligenciá-lo, ele vai falar. E ele vai te designar para onde você deve ir. Não tem desculpa. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Não tem desculpa. E isso fica claro novamente na Bíblia, quando Filipe, aparece um anjo e manda ele ir, e está vindo uma carruagem. E a Bíblia fala que o Espírito disse para Filipe se aproximar daquela carruagem. E aqui a gente já vê que Filipe era um homem cheio do Espírito, que dava ouvidos à voz do Espírito Santo. Aproxima da carruagem. E dentro daquela carruagem tinha alguém que precisava ouvir. E graças a Deus, tinha alguém do lado de fora que sabia pregar. Tinha alguém dentro da carruagem que precisava ouvir. E do lado de fora tinha um disposto a pregar. Esse é o cenário quando o Espírito Santo atua. Dentro tem alguém que quer ouvir, fora tem alguém que sabe pregar. A Bíblia fala que aquele eunuco estava lendo o profeta Isaías. E que versículo, que passagem para ele estar lendo? Isaías 53. Estava tudo perfeito. Mas o eunuco não entendia. O eunuco falou que ele não entendia. E aí, Filipe, cheio do Espírito e guiado por ele, assume. E fala assim, ele se assenta naquela carruagem e anuncia Cristo. Porque ele pergunta para o eunuco, entendes o que lê? E o eunuco responde. E a resposta do eunuco é um chamado vivo para mim e para você.
Como poderei entender se ninguém me ensinar? Ele estava lendo, ele estava buscando, ele queria, mas como é que ele ia entender se ninguém o ensinasse? E Filipe ensinou. Filipe, que estava disposto a ouvir a voz do Espírito Santo, anunciou Cristo. E qual que foi o resultado, Elisa? Ele se converteu, ele creu que Jesus era o Filho de Deus e ainda foi batizado. Ele creu que Cristo era o Filho de Deus. E a resposta do eunuco é muito parecida com o que Paulo falou aqui. E como ouvirão se não há quem pregue? Como vou entender se ninguém me explicar? Você recebeu Cristo, foi alcançado por Ele, foi salvo por Cristo. Então por que você não ensina para o seu irmão? Por que você não ensina a Cristo com seus atos, com as suas falas, com toda a sua vida? Com toda a sua vida, o seu irmão. Filipe se dispôs. Filipe escutou a voz do Espírito Santo e aquele eunuco aceitou a Cristo. Você precisa se dispor. Você precisa ter em mente: ai de mim se não anunciar o Evangelho. E como ouvirão se não há quem pregue? As horas estão passando. E como crerão naquele de que não ouviram? A gente já sabe que precisamos ser enviados. E já fomos. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. A gente já sabe que alguém precisa pregar. E agora a gente precisa aprender como crerão naquele que não ouviram. O mundo precisa ouvir sobre Cristo. O mundo precisa ouvir. É um chamado, é realmente um chamado. Eles precisam ouvir sobre Cristo. E a Bíblia fala em Atos, capítulo 4, após a cura de um coxo na Porta Formosa. Pedro, ele começa a pregar. Pedro e João, na história. Ele começa a pregar e ele está anunciando sobre Cristo. E no meio da pregação ele é preso. Mas quem tentou parar? Pedro. Quem sabe parou o Pedro, o homem Pedro. Mas não parou o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tu não prende. A presença, a palavra de Jesus, o Evangelho não tem como prender. E aí a Bíblia fala que aqueles que ouviram, creram. E foram 5.000 o número que ouviram. Aqueles que ouviram, creram. Como crerão se não ouvirem? É simples. Eles precisam ouvir para crer. E para que eles ouçam, você precisa falar. E para que você fale, você precisa anunciar o Evangelho. E para que anuncie, você precisa cumprir o que te foi designado. Eles creram. E sabe por que eles creram? E eles creram alcançaram salvação? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Se eles creem, eles vão invocar. Se eles creem, eles vão invocar. E qual é o resultado de invocar a Deus? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora eu já estou encerrando. Não é apenas uma parte. Não é só aquele grupo que será salvo. É todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E graças a Deus por isso. Porque talvez se fosse destinado a um pequeno grupo, eu não estaria aqui, você não seria salvo, ninguém seria salvo. Mas graças a Deus, é todo aquele que invocar o nome do Senhor. É você mesmo que não se sente digno e você não é. Porque a gente é salvo pela graça de Cristo. Nós não somos dignos, somos pecadores e realmente pecadores. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não somos dignos, mas fomos alcançados pela graça de Cristo, que morreu em uma cruz e derramou o seu sangue puro para salvar nós. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você tenha dito, não tem mais solução para mim. Talvez
salvo. Se tu invocar o nome do Senhor, há salvação para ti. É por isso que você foi designado. É para anunciar o Evangelho. E aquele que está lá perdido encontrar a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É aqui que eu quero encerrar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Me mostra na Bíblia, Elisa, o ladrão da cruz. Para estar na cruz, com certeza não era realmente uma pessoa centrada e correta. Porque ele mesmo admitiu que ele era merecedor daquela cruz. O único que não merecia aquela cruz era Cristo. Mas ele, tomando sobre si as nossas enfermidades e as nossas transgressões, foi. E o ladrão da cruz, quem sabe nos seus últimos minutos ou horas, ele invoca, de certa forma, o nome do Senhor. Ele creu no Senhor e falou: lembra-te de mim quando entrarem no paraíso. E Cristo falou que ia se lembrar. E Cristo falou que ele ia entrar no paraíso. Ele invocou o nome do Senhor e foi salvo, independente do seu histórico. Se você invocar o nome do Senhor, há salvação para ti. E quão esperançoso é a gente saber que tem salvação para mim, que tem salvação para ti e que tem salvação para o teu irmão. Quão esperançoso é a mensagem da cruz. Quão esperançosa é a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Quão esperançoso é saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Quão esperançoso é saber que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, que foi ferido pelas nossas transgressões, que foi para o Calvário, que morreu para que pudesse me salvar, para que você pudesse alcançar a salvação, para que hoje você pudesse invocar o nome dele e ser salvo. Convido os irmãos a ficar de pé. Quão esperançoso é a mensagem da cruz. Quão esperançoso. É por isso que você precisa anunciar o Evangelho. E agora eu falo para os que já receberam Cristo, os que já invocaram. Anuncie o Evangelho. Já passou da hora, já passou do nosso tempo. Anuncie o Evangelho. Pregue Cristo para o seu irmão. Pregue Cristo. Eu tirei todas as suas desculpas. Agora você precisa se posicionar e cumprir o que te foi designado, sem exceção e sem desculpa. E agora, para os que ainda não alcançaram salvação, para os que ainda não invocaram, ainda há tempo para ti. Ainda há tempo para ti. Vem e vê. Eu acho maravilhoso quando um discípulo foi chamar outro discípulo e ele disse: vem e vê. Vem e vê como é Cristo. Vem invocar o nome do Senhor e você será salvo. Essa é a promessa que eu te deixo hoje. Se invocares o nome do Senhor, você será salvo. Invoque o nome do Senhor. Eu não quero, realmente não me interessa saber o que você fez ou o que deixou de fazer, mas eu sei que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E hoje chegou a salvação para ti. Hoje chegou a salvação para a tua casa. Invoque o nome do Senhor. Se você ainda não aceitou a Cristo, eu te convido a vir aqui na frente e tomar a melhor decisão da sua vida, de levar Cristo contigo para casa. Eu te faço esse convite hoje, é o melhor convite que você pode receber. Venha e se assente no banquete de Deus. Leve Cristo com você, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.